Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você fica sabendo dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a de hoje, que nós vamos ouvir com esse nosso convidado especial. Mas antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like e acompanhem a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Hoje temos aqui a grande satisfação de receber o meu comandante do 1º GBS, na minha época de segundo tenente, o coronel Renato Luiz Fernandes, eterno comandante do Corpo de Bombeiros. Coronel Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso 193 BombaCast. Eu é que agradeço em ter sido convidado, me emocionou muito, não é? E hoje estamos aqui. Nervoso, mas tudo bem, estamos aqui. Eu tenho que falar, viu, comandante, que o senhor é um excelente contador de história, viu? Muito obrigado. Eu sei, porque o senhor se lembra, ainda no nosso comando na escola, eu o convidei para fazer uma palestra para o CBO, né? Uma aula inaugural. Lembro. E o senhor contou histórias lá que eu falei, puxa, pena que a gente não está gravando. Eu não sabia que nós teríamos um podcast lá para frente. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade, a gente quer ouvir. Eu, pessoalmente, gostaria de ouvir muitas histórias que o senhor contou. Vamos tentar repeti-las. Eu queria fazer uma colocação. Por favor. Hoje é meio difícil para mim, porque estou secundando o Negrisolo, que eu assisti o podcast dele da semana passada, Foi recentemente. Falar depois do Negrisolo Mas tudo bem, vamos encarar. O senhor tem capacidade, puxa vida. Comandante, eu vou começar esse bate-papo então perguntando, né, sobre o senhor, né? O coronel Renato foi um dia o cadete Renato, que um dia resolveu entrar na Polícia Militar no Corpo de Bombeiros. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, rapidinho. Eu entrei na academia em 1966, março de 66. Fiz escola em 5 anos, CP e CFO. Quando saí aspirante, por classificação, escolhi o Corpo de Bombeiros, que era a minha segunda opção, mas no 3º ano mudei para o Bombeiros. Eu tinha não era dos cavalarianos de primeira linha, como tem toda a turma, mas era um cavalariano e gostaria de ter ido para a cavalaria, né? Era a minha primeira opção. Numa das aulas de salto, que estavam formando a equipe de salto, eu não me saí bem. E pega um tenente daqueles que xinga pra caramba, me mandou embora. Aquele cavalaria raiz. Cavalaria raiz. E eu jurei lá naquele momento que nunca mais eu ia montar. E montei faz uns 2 anos. Levei minha neta salta muito bem, coisa que eu não fiz lá atrás, e eu voltei a montar. Que bom, comandante. Mas nada de saltar, nem nada. E vim pro bombeiro, que era a segunda opção. Eu fui bem classificado. Isso nós já estamos falando em 1970. 70. Nós saímos em agosto de 70. Tivemos uma redução de curso e vim para o bombeiro. Fui um dos 21 aspirantes. Foi uma turma, a maior turma que veio para o bombeiro. No bombeiro vinham 3, 4, 5, 6, 10. É que o senhor era oriundo de uma turma que era muito grande para os padrões da época, né, comandante? Muito grande. 186 nós saímos aspirantes. Sim, para o começo da década de 70 era muita gente. A minha turma tem o nome carinhoso de Bandão. Esse é um dos motivos, né? Sim. Pelo tamanho. E tem outros motivos, mas tudo bem. Então viemos para o Bombeiro 21. Poderia até citar o nome. Nós não temos... Ontem eu estava pesquisando o nome de todos e falha de vez em quando, né? Eu anotei. Por favor. Eu tenho certeza que muitos a gente conhece, né? Conhece. Então, viemos lá. Abolins. Coronel Abolins, Campinas. Cruz, que está com 85 anos. O Elifas, que mora na França. O Fernando Português. Montini, Negrisolo, Newton, Renato, Schauchi, Seco, Serral e Zucchetto. Esses estão vivos. Os falecidos estão já no outro pelotão. Campanhã, Célio, Coelho, Gonzaga, Menezes, Mentoni, Mota, Stark e Estevô. Tínhamos 3 catarinenses, Lemos, Vitovski e Kuntz, um do Paraná, França, e
2 tenentes antigos da Polícia de São Paulo, Anuar Walter e o Jorge Grava. De Santa Catarina, falecido o Kuntz, e recentemente eu tive com 2 deles. O senhor contou a história, o senhor esteve lá em Santa Catarina. Isso. É interessante o senhor ler todos os nomes, porque isso remete, né, à sua história e à história da minha geração, da minha turma, que nós chegamos no Bombeiro no ano de 91, e muitos desses oficiais estavam aí. Muitos deles foram nossos instrutores do CBO. Puxa vida, hein? É realmente uma turma que teve pessoas de muita relevância na história de bombeiro, né? Foi. A minha turma ela teve uma relevância na polícia como um todo, ela mudou paradigmas. O pessoal veio com vontade de ir para a rua, né? O pessoal do policiamento, que era muito, muito fechado, nós éramos aquartelados, mas tinha um policiamento. Não com os oficiais. Uma turma da frente já começou com rondas oficiais lá, RO. A minha turma veio muito forte para a rua. E nós viemos para um CBO que marcou mudança de cultura no Corpo de Bombeiros. Porque como era o CBO antes e como foi a partir da sua turma, então, comandante? O CBO, a gente tinha notícia, era um CBO de 3 meses, com 5 ou 6 oficiais, CBO de 4 meses. Vinha muito pouca gente. Muita pouca gente. Esperava 1 ano, 2 anos. Não vinham aspirantes fortes como veio a minha turma. A turma da frente mesmo vieram 7. Esperaram lá um tempo muito grande para completar lá 10 ou 12 e fazer um CBO de 4, 5 meses. O meu CBO foi de 9 meses. E ele inovou. O Coronel Viana era o diretor de operações do bombeiro e o Piccolo era o Coronel Viana, que depois foi o comandante geral da polícia. Newton Viana. Pai do Vianinha. Isso, pai do Vianinha. 2 Vianinhas, né? 2 Vianinhas, são 2. São 2. Os 2 na reserva já. Os 2 na reserva. Os 2 na reserva. E o Coronel Viana fez um CBO, ele queria mudar o CBO. Nós saímos de aulas internas, intracorpo dos bombeiros, e fomos a primeira turma que nós fizemos FATEC, com as matérias. A FATEC começou? Começou com a minha Puxa turma, vida, hein? o CBO 70. 70. Nós tínhamos um tenente antigo que nos acompanhou durante o CBO inteiro na FATEC, que foi o Dadil. Coronel Dadil. Coronel Dadil. Ele fez CBO junto com a gente como ouvinte, porque ele era os olhos e os ouvidos do coronel, então Major Viana, que era o diretor de operações do bombeiro. Porque o Viana queria fazer alguma coisa bem forte mesmo. E resultou no que é o CBO hoje, né? O pessoal sai com uma carga de engenharia. Eles complementam a engenharia em 2 anos e alguns meses. Isso. Foi aquele CBO a semente disso tudo, né? Nós tínhamos aula na BPA, 1 ou 2 vezes por semana, Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, à noite. Então nós tínhamos aula de manhã, que era na academia, mas durou pouco tempo, depois fomos para o CIAD. À tarde, FATEC, e 2 vezes por semana, 1 vez por semana, nós íamos na BPA, Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, ali na Igreja São Bento, ali. Sim. Esqueci o nome. Prevenção de acidente. A gente começou com essa mentalidade. Mentalidade prevencionista. E prevencionista. No nosso CBO. Realmente. E é um modelo, né, que a minha geração é prova disso, que perdurou por muitos anos, né? Minha geração chega na década de 90 no bombeiro e era esse formato ainda, né? E hoje ele é esse formato, mas melhorado, não é isso? Exatamente, é uma expansão disso. É o que eu ia dizer. O que nós temos hoje, na verdade, é uma expansão de uma revolução que houve no começo da década de 70 e que só foi melhorando até os dias de hoje. Não é? Impressionante. Hoje a gente tem a nossa escola, né, comandante? Que é um grande orgulho. Tudo isso né? combinando com a escola, né? Com a escola. Fantástico. Fantástico. A escola nossa era o CIAD. Nós tínhamos precariamente luz, faltava sempre, e falta d'água. Tinha sempre uma autobomba na escola, que era para instrução. Supria a caixa d'água. E supria a caixa d'água todos os dias. Enchia de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Para quem está nos assistindo e não sabe da história do CIAD, né? O bombeiro teve uma área de treinamento, o CIAD, dentro do Barro Branco, né, comandante? Dentro do Barro Branco. A pista de aplicação era grande. Teve o Maracanã. O primeiro Maracanã foi lá. Z, T, enfim. Todos esses obstáculos. A gente poluía a cidade, nossa, quando punha fogo naquela pista lá, escurecia toda a Zona Norte. No meio da Serra da Cantareira. No meio da Serra da Cantareira.
Do outro mundo. Era de outros tempos, né? Outros tempos. É. Ainda tem os remanescentes lá, né, comandante? A gente vai ao Barro Branco, visita lá o platô, né? Não no platô, mas na antiga 3ª e 4ª companhia. Ainda tem o pórtico, né, do que foi o nosso CIAD, o prédio tá lá também, não é? Hoje ocupado pelo CAES, né? No Barro Branco. O CAES é lá embaixo. O CAES é lá agora, exatamente. Puxa vida, que coisa, né? Que lembranças. O pórtico já foi feito naquela época, no começo da escola, e nós fomos na escola, como eu disse atrás, o nosso CBO, a parte teórica era feita à tarde, de manhã, na academia. Mas durou uns 2 meses a gente na academia, daí o comandante da academia, não, esse pessoal do bombeiro aqui não. E foi lá para cima. Lá para o CIAD, lá para baixo. Um ano antes de a gente estar lá, aquele sentinela do bombeiro foi morto lá. É o Carlos Jeffrey. Isso, ele, quando levaram a metralhadora dele. Nós estávamos na academia. Saímos e depois estávamos no CIAD. Nós tiramos o oficial de dia. Piccolo abriu um oficial de dia que não existia. Não existia. Então tinha um sargento de dia, um oficial de dia, um cabo de dia e 4 soldados. Essa era a guarda. Era a guarda. Puxa vida. O comandante do bombeiro na época, quem que era o comandante quando o senhor estava no CBO? No CBO? Jonas Flores Ribeiro Júnior, subcomandante e coronel. Era o Major Alcione. Tinham 2 majores, Major Alcione e Major Figueiredo. Alcione, subcomandante. Que depois foi comandante, né? O coronel Alcione foi comandante do bombeiro. E o Figueiredo era o D. Unidade então, de despesa. O comandante era o coronel Jonas e depois 2 majores. O coronel Jonas, então, ele era o comandante, perdão, no seu CBO e foi também o comandante do episódio do incêndio do Joelma. Era o Jonas. Era Jonas. Em 74. No Andraus e no Joelma. No Andraus e no Joelma, claro. O Andraus foi um longo comando, né, comandante? Foi um longo comando. Foi um dos comandos, acho que mais longo do bombeiro que eu tenha. Quase lembrança. 4 anos, algo assim, né? É isso. Foi um comandante longevo. O Jonas era ele foi um coronel, acho que o mais novo da Força Pública. Que foi promovido a coronel. Que foi promovido a coronel e foi o mais novo. Sim. E bom, então o senhor nessa efervescência toda, o senhor é tenente, né? Recém-egresso do CBO, o senhor estava presente nessas ocorrências que nós já citamos, né? Tanto o Andraus quanto o Joelma. Estava no Andraus. No Andraus eu estava de serviço. Eu estava falando com o Seral, o tenente Seral, porque nós tínhamos namorado, ele é dele, eu a minha, a Rosa e a Cida, a minha, a Rosa do Seral. Nós estávamos combinando o que nós íamos fazer no fim de semana, sair. A gente saía, né? Ou íamos à praia, ou íamos ao play center, ou íamos ao cinema, ou íamos ao teatro, marcando quando tocou o telefone direto, de Manivela, Central, 2ª Companhia. Segunda Companhia, Zona Norte. Zona Norte, 2º GI, atual 2º GI. É o 2º GI. Segunda zona. E, Seral, tá entrando direto aqui, eu vou correr. Porque você vê o telegrafista anotando, né? Daqui a pouco eu ligo para você. Foi o Andraus. Foi sendo Andraus. Do Andraus. Lá na São João. Fevereiro de 72. Fevereiro de 72, isso aí. E depois de 74 o Joelma. Fevereiro também. De 74. Fevereiro de 74. Eu estava no Joelma, eu prestava uma assessoria no Banco Mercantil de São Paulo. Eu estava bem ali atrás da biblioteca municipal, entrou alguém, era uma área de psicologia, junto com a minha área. Tá pegando fogo num prédio aí, e o camarada falou, igual o Andraus, bimba! Eu falei, o que foi? Não, tá queimando um prédio aqui embaixo. Eu saí do jeito que eu tava de terno e fui no Joelma. Fui embora do Joelma, era umas 2 horas da manhã. Que coisa. Que coisa. No episódio do Andraus, o que marcou o senhor naquela ocorrência, comandante? O que o senhor tem como memória do aspecto que eu quero dizer assim, da dimensão do incêndio, no caso do Andraus? Rapaz, é um negócio do outro mundo, né? Quando tocou o socorro e área, saíram 2 carros. O área, com 4, era uma bomba, e o socorro com 6. 6 mais 1, motorista. Eu queria abrir um parênteses, pode? Depois você por favor, me retoma. comandante, por favor. Ontem o Negrisolo, eu assistindo o filme, antes de ontem, Trás da Antônio, semana passada,
ele falou que a bomba de 7, que ele nunca viu bomba de 7, não tinha. Na segunda zona tinha bomba de 7. Nós tínhamos 2 bombas, primeiro socorro e segundo socorro. O primeiro socorro saía completo. 7 na bomba, 1, 2. Era a época que ia o pendurado ainda, né? E o pingente lá. Todo mundo lá atrás. Só ia na frente, o motorista, quando era cabine dupla, e o sargento e o tenente. Quando era cabine simples, o motorista e o oficial de área e todo mundo pendurado. Então ele falou bomba de 7. A nossa bomba era de 7. O área era de 4, o motorista mais 3, o tenente mais 2. E a bomba de 7. 1 e 2 da linha de combate à direita, 3 e 4 da esquerda. 5 derivante o sargento, 6 e 7 a adutora. Lembrei de CBO agora. Então, mas lá a gente tinha. Na segunda zona corria completo. Quando o bombeiro deu uma crescida lá em 75, que foi a reformulação do bombeiro, veio um monte de gente, dos efetivos e tal, se tornou GI, acho que foi 75, né? E a reforma é 75. Né? Então, a polícia mandou um monte de gente bombeiro, né? Os sargentos todos sem curso, enfim. Ele cresceu lá em pessoal, mas... Né? E não era a estrutura ainda grande. Nós éramos 6 companhias na capital. Primeira companhia, Zona Centro. Segunda zona lá na Zona Norte. Terceira, Tatuapé. Zona Leste. Quarta companhia, São Felipe. Primeiro GBS, quarta companhia. Quinta companhia, aeroporto, atendia socorro interno e socorro externo. Já era dentro do aeroporto. Já era dentro do aeroporto. A área era na segunda zona, na primeira zona e na quinta companhia. Tinham 3 áreas. 3 áreas. 3 oficiais de área. Daí a CIB, primeiro e segundo batalhão de bombeiro. Primeiro em Campinas, segundo em Santos. Segundo em Santos. Que Campinas atendia o interior, né? O interior todo. Era tudo, né? Ribeirão, já teve aqui onde tinha? Jundiaí. Já entrevistamos o Coronel Sendinho, ele contou um pouco dessa história pra gente. Ele, bem mais antigo que eu, que o mais propriedade. Que ele era do interior, né? Do interior. E aí, retomando lá o Andraus, sai esse trem de socorro. Aí eu desliguei do Ceral, pau. Puta, quando chega lá, tinha um andar, eu entrei pela Ipiranga, ele pegou a Santa Ifigênia, saímos da Ipiranga e entramos na São João. Ali já deu para ver, né? O fogo saindo pela janela, já naqueles andares acima da Pirani. Uhum. Um andar, passando já pro segundo andar. O Severino era o... Puta, veio agora na cabeça. O oficial de operações. Era o que liberava o socorro. Renato, você está no local? Estou no local. O que está acontecendo? Rapaz, solta tudo. Ele falou, o que você precisa? Tudo. Ele, mas o que é tudo? Tudo, o bombeiro inteiro. Você manda o governador para cá. Tem uns caras que contam melhor do que eu essa passagem. Não falei mais com o Severino, com mais ninguém, né? Manda tudo, toda a água, tudo. Aí foi aquilo tudo que a gente viu. Fui tentar entrar no prédio. Primeiro você bomba armada, né? Tentar entrar por uma... O incêndio começou embaixo, começou em cima da loja. Em cima da loja, da Em cima Pirani. da loja, da Pirani. Já no andar, né? Uhum. E o andar já passando por tudo vidro. Estourando o vidro, aquela lingona de fogo já lambendo, era tudo acortinado. Né? O negócio foi rápido. Numa entrada que eu dei no bomba armar, onde estava saindo todo mundo do prédio, a saída de escada, para tentar entrar e subir, quando eu voltei, o negócio estava já... Foi muito rápido. Muito rápido. Numa terceira saída que eu dei, os prédios de frente estourando vidro, pegando fogo já nos prédios da frente. Lá. Veio gente do bombeiro inteiro, né? De Santos, CIB toda, Campinas, Guarulhos, o que tinha veio para São Paulo. Me lembro de trabalhar bastante na fumaça, muita fumaça, até que a gente conseguiu chegar lá em cima. Então você imagina, o incêndio foi 16 horas da tarde, isso tem precisão, que eu não tenho na cabeça agora, 4 e pouco, 4 qualquer coisa, hora da saída do socorro. Deviam ser umas 6 e pouco quando a gente conseguiu chegar lá em cima, né? Mais de 2 horas depois. 2 horas depois. Aí os helicópteros é que estavam fazendo o grande trabalho. Esse prédio tinha uma característica, né, comandante? Ele permitiu o pouso da aeronave, não é isso? Permitiu. Saltaram lá o Dux Ferry, isso foi um dos que saltou. Depois o Caldas, ou o Caldas e Dux Ferry e Caldas, não sei. E preparou o pessoal, porque ele estava cheio de gente.
cheio de gente, por todo mundo para baixo de novo. Quando eu consegui chegar lá em cima, ainda tinha gente lá embaixo querendo sair de helicóptero, né? Mas nós chegamos... Conduziram pela escada pela alguns. escada. Daí começamos a tirar as pessoas que estavam espremidas lá, esperando para sair de helicóptero. De helicóptero. A gente tem cenas, imagens disso, né? Depois eu vou pedir na edição, Miquel, pra gente colocar aí, como fizemos na entrevista do Joelma, a gente colocar imagens do Andraus, o pessoal resgatado de helicóptero. Fazendo um gancho já, né? Já falando do Joelma, como o senhor foi para lá. Lá é completamente diferente, lá não existia possibilidade de helicóptero, não é? E as pessoas, como era uma coisa recente, tinham essa imagem de que foi o que levou as pessoas subirem. Foi isso, né? Isso. Eu estive lá no Joelma, então, cheguei depois, não era área nem nada, estava de terno, perdi o terno, paletó, um capacete de cipeiro branco, foi o que eu pus na cabeça. O pessoal estava tentando entrar, né? Mas viu que não conseguia. O Lísias e o Caldas tentaram fazer aquele cabo aéreo. Fizeram o cabo. O coronel Indalecio fez aquele voo lá sobre o Joelma, preso na corda, né? Tem essa imagem. Tem essa imagem. Me lembro disso. Tem também a imagem do caça-niga saltando do helicóptero e caindo em cima das telhas. Nós entrevistamos aqui a semana passada o caça-niga e o comandante Tactani, que era piloto da aeronave da Força Aérea, que tirou bastante gente. Famoso. Isso. Estiveram aqui. Que bom. Mas senhor vê, né? O senhor relatando a sua... eu sempre falo isso, né? Por mais que a história já tenha sido contada por alguns, cada um tem sua visão peculiar. E o senhor está relatando a sua, né? Que chegou lá, não estava de serviço, colocou um capacete de cipeiro, perdeu o terno. Espírito de bombeiro total, né, comandante? E saímos de lá. Eu me lembro depois que chegou o coronel, era capitão. Aí, então, chegou o capitão Pellegrino, que era o comandante da área onde eu servia. Ele, Renato, vamos pegar um pessoal da bomba e tentar armar alguma linha de combate pelo prédio. Lembro que eu fui embora, eram 2 horas da manhã. Ali para frente só trabalhou. Só trabalhar. Fomos ao telhado, aquilo tudo que a gente viu, todo mundo conhece, enfim. Eu vi esse incêndio de fora, muito de dentro, né? Não um incêndio como o Andraus. Eu vi ele de fora e depois muito de dentro. Quando você veio para fora, a grande fogueira, vi de filmes, né? Depois já tinha ido. Interessante, né? Uma coisa que, como eu comentava com o senhor ainda há pouco, né? Algumas entrevistas que nós já fizemos aqui acerca disso, é que marcou, evidentemente, essa tragédia, o número de pessoas que pereceram. 187. Mas, por outro lado, né? Um levantamento que até nos ajudou outros entrevistados aqui, mais de 400 pessoas foram salvas, né? Então a tragédia é muito lembrada, infelizmente, pelo aqueles que morreram, mas houve um número muito maior de pessoas que puderam ser salvas, né, comandante? Só um paralelo, você vê a diferença do Andraus e o Joelma, né? A facilidade que o Andraus teve com aquele terraço próprio para ter circulação de pessoas, e o Andraus, que era um telhado não tinha como... Telha Brasilite, não tinha como estrutura de madeira de sustentação, e lá um telhado livre, onde até helicóptero conseguia chegar. Foram as 2 maiores tragédias, né, comandante, que nós tivemos em termos de incêndio de edifício elevado, né, na história do Brasil, né? No Brasil. E que realmente marcou aí um período de muitas mudanças, né? Mudanças essas que o senhor é da sua geração. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Poderia. Eu vou pegar o gancho do Andraus. Aquilo foi uma comoção no mundo, né? Sendo daquele jeito, naquelas proporções, com um número, até então, hoje a gente fala que é reduzido, mas é um número meio absurdo, 19 mortos. Bom, o coronel Jonas veio a público o dia seguinte, lá no local, foi entrevistado dezenas e centenas de vezes, e ele falou da entre aspas, penúria que vivia o bombeiro até então, 72, para o atendimento de uma cidade como essa aqui, São Paulo. E bateu forte, né?
Bom, nós não temos isso, não tem legislação, não temos equipamento, não temos gente. Bom, aquele falatório todo de imprensa, de políticos, de municípios, os vereadores, o Estado, governador, enfim. Bom, isso durou 2 anos. Não aconteceu nada. Aconteceu o Joelma. 2 anos depois. Eu me lembro da imagem do Jonas falando do pé do Joelma, onde tinha uma fonte luminosa lá na Praça das Bandeiras, ele falando, eu associo as 2 imagens, dele falando lá na Avenida São João, em frente ao Andraus, e 2 anos depois falando as mesmas coisas no Joelma. Que o bombeiro... Bom, ali deu um salto, né? Depois. Começou com legislação, com compra de equipamento. Em 75 o bombeiro fez uma grande compra, enfim. Tudo evoluiu, né? As posturas municipais, enfim, chegamos hoje no que está aqui, não perfeito, mas melhoramos não, muito, sem dúvida. muito. Nós, infelizmente, nós fomos movidos a tragédias, né, comandante? Tragédia. Fomos movidos a tragédia. O poder público não tinha, talvez, esse olhar tão preocupado como hoje tem. E permitiu que, não só no aspecto legal, como o senhor já citou, né, mudança da postura municipal e legislação que o próprio bombeiro desenvolveu, como também no aperfeiçoamento do equipamento e do homem. Do homem. A legislação ampara bastante, mas pode melhorar muito. Sem dúvida. Enfim. Nesse período, comandante, pós essa história toda, aí nós já estamos falando da metade da década de 70 para frente, o senhor aí em algum momento foi promovido a capitão, o senhor teve passagens bastante importantes na segunda zona, depois atual 2º GB, mas também o senhor trabalhou na época era o DODC, é isso? Departamento de Operações. Eu vou dar uma puxadinha mais para trás. Eu fiquei no Bombeiro de 70 a 79, em 79 eu dei uma saída, fui para a Casa Militar com o Coronel Jonas e um grupo grande de oficiais para... A Defesa Civil tinha sido criada aí 1 ano antes, as bases teóricas, enfim, foi criada na Casa Militar, mas incipiente. O Jonas veio forte. Para estruturar e espalhar pelo Estado. Criar a Defesa Civil em São Paulo. E foi raiz para o Brasil. Voltei para o Bombeiro, 4 anos depois. Então, 70, 79, correndo para fogo. 79, Casa Militar. Voltei para o Bombeiro. Dos 15 oficiais que nós somos para a Casa Militar... Foram 15 oficiais? Fomos 12, 15 oficiais. O Jonas foi comandante da Casa Militar. Piccolo era major no Bombeiro. Herculano, major no Bombeiro. O capitão José Carlos. Enfim, e uns 6 ou 7 tenentes de bombeiro que eram da segurança do governador e da Defesa Civil. Isso, 79, o governo era do Paulo Maluf. Paulo Maluf. O Paulo Maluf, quando fez entrevista lá com os coronéis, ele escolheu o Jonas, né? E escolheu o Coronel Torquato como subchefe da casa, porque o Jonas, quando o Maluf foi eleito governador, ele tinha uns cavalos, ele gostava de cavalos, e ele tinha uns cavalos. Ele foi eleito, transferiu os cavalos dele lá para o regimento, e ele ia montar o sábado no regimento. O comandante do regimento era o Coronel Torquato, era o Major, Tenente Coronel Torquato, comandante do regimento. E o Torquato ia todos os sábados, o Maluf ia montar, o Torquato estava no regimento. Recebia o governador eleito lá. Essa história que eu tenho. Quando ele tomou posse, ele escolheu o Jonas para casa e o Torquato como subchefe da casa, que depois acabou sendo o chefe da casa. E é nesse período que a Defesa Civil se estruturou no Estado. Fazendo a criação anterior, mas a estruturação veio anos depois. Fisicamente, nas prefeituras, as pessoas responsáveis, e que, enfim, montando aquele esquema todo que tem hoje no Estado aí, né? A capital muito forte, em algumas cidades do interior também bastante forte. A gente percebe que ainda é um trabalho fruto dessa grande mudança que houve naquela época. Nós estávamos aonde, Paulo? Aí o senhor falou que ficou 4 anos nesse trabalho e voltou para o Bombeiro. Voltei para o Bombeiro. Aí o senhor era o que nessa época? Capitão já? Eu era capitão. E foi o único que voltei. O único. Por quê? Uma TED... o Pellegrina,
estava no bombeiro, pediu que eu viesse aqui conversar com o Coronel Matéria, e o Matéria falou, você vai voltar para o bombeiro, ninguém mais vai vir para o bombeiro, porque a polícia já tinha definido que ninguém que saiu da Casa Militar ia voltar. E ele falou, Renato, eu quero você para montar um centro de comunicações. O nosso centro de comunicações é onde é estacionamento hoje, terceira sobre loja. Nós ficávamos no escurão, ali tinha uma salona grande de vidro. Montar um centro de comunicações? Vamos. E eu vim com a missão de montar. E nós levamos o centro para o topo do edifício. Para o 8º andar. O 8º andar. Que é lá, uma parte é lá ainda, né? Hoje está o grau lá. Hoje nós estamos centralizados lá no Copom. Fora no Copom. Desculpe. Então, ficou até aí para o Copom. Montamos o centro. Fiquei 5 anos no centro de comunicações. Daí fui pagar o pedágio de novo na polícia. Um comandante que chegou novo. O Faroro foi o primeiro a sair. No dia que ele chegou, ele mandou o Faroro para o choque. 7 dias depois, ele me mandou para o 16º Batalhão. Que ele queria trazer um capitão de lá. Trouxe o capitão. E eu ia ser promovido dali a 3 meses. Fui promovido a major. Fui classificado no 5º Batalhão. Fiquei no 5º Batalhão 5 meses. Estava gostando daquele negócio de polícia, a mão na cabeça. Patrulhamento à noite. Quando deu minha movimentação para o MB. Eu tinha o curso de administração de frota, motomecanizado. Não quero. Resistimos. O Lucas era o comandante do 5º, até que um dia o coronel, que era do policiamento lá, grande, Ralph Solimeu. Ralph, ele era o CPM. Ele mandou que se apresentasse lá agora. Eu e o Lucas. Puta, ele tava bravo. Porra, vocês estão resistindo, vocês resistindo a se apresentar lá no CSMBB. E eu falei, não quero ir. Não tô perguntando se você quer. O Ralph ficou bravo comigo e o Lucas nem falou. Você apresenta ele agora. Lá no MB. E eu fui pro MB. Cheguei no MB, me apresentei pro Coronel Antônio, que estava chegando também. Nem conheci o Coronel Antônio de Sorocaba. Hoje é um grande amigão meu, muito amigo. Aprendi muito com ele. Mas trabalhei que nem gente grande lá no MB. Estava começando o rádio patrulhamento padrão. Eu queria dizer, isso aí foi o começo, metade dos anos 80, né? 85, 87, por aí. Por aí, né? Quando começou o RPP. Já estamos chegando no governo Quércia já. Isso, o Quércia. Eu sei que eu estava lá no MB chegando, de repente paravam umas 4, 5 jamantas com 30, 40 opalas para ser entregue o dia seguinte no Pacaembu, que o governador ia participar da solenidade, o Quércia. E aí, a gente passava a noite com a tropa toda, aprontando os carros, que eles vinham na cor de polícia. Tinha que empapelar, polícia militar, o telefone, fazer RIV, ficha de combustível, e assim chegava o pessoal, pegava às 4, 5, 6 horas da manhã e ia montar. Aquilo foram assim, foi 2 anos de trabalho intenso. Aí eu Major Renato, apareci para a polícia, porque até então era sempre do bombeiro, né? O pessoal do bombeiro não é conhecido na polícia, você conhece o pessoal da sua turma, e fui conhecer todo mundo. Porque todo mundo tinha que vir no ST, né? Todo mundo, do estado inteiro. Todos os comandantes de batalhão, tenente-coronéis. Conheci todos os tenentes-coronéis. Foi uma experiência bastante grande, importante. Rica, muito rica. O senhor está falando, eu estou fazendo um paralelo aqui de épocas, né? Coincidentes, né? O senhor está falando do RPP, né? Dessa época toda, 86, 87, e é por aí que começa a ferver também aqui no Bombeiro a história do projeto, na época, Projeto Resgate, né? Essas coisas também, meio que foram contemporâneas. Isso, né? Carquede, Arlindo, os 2 irmãos lá, o Consane, o Wilke, o Zezão, Amaralzinho. Bom, tô lá no ST, tropecei também, não sei porquê, o Ferro foi para Casa Militar, falou, Renato... Aí já era o governo do Fleury. Renato, eu vou para Casa Militar e você vai sair do ST porque você vai ser o diretor de sistema. O
coronel, o senhor está de brincadeira comigo. Eu fui parar na ST por culpa do ferro, por culpa ou por vontade do ferro, porque eu estava bem no 5º, deu a minha transferência e depois eu fui atrás. Porra, por que eu? Por quê? Por quê? Por quê? Depois o ferro falou, eu tô te puxando para lá. Precisam uns caras para trabalhar ali que nem pé de boi, que nem o Antônio. O Antônio levou o Souza Neto, eu, o ferro que me pôs para lá, então era eu, o Souza Neto e o Antônio. Levamos aquela ST no rádio de patrulhamento padrão, poderoso. Quando eu saí de lá, o ferro ia para casa militar e ele falou, vou tirar você de lá. Te pus lá, fui bater na Desiste, que eu não tinha nada com aquilo, mas foi passageiro. 4 meses. O Sampaio, Renato, você quer voltar para o bombeiro? Quero. Eu vou te trazer. Daí veio aquela consultoria externa lá, uns americanos da McKinsey. McKinsey. Bom, eu fui um escolhido para ir trabalhar naquele projeto lá. Fomos 15 oficiais. Ficamos, acho que 2 meses fazendo aquele trabalho com a McKinsey, propondo uma mudança muito radical na polícia. O Assunção, que era o comandante, né, conseguiu aquele negócio da McKinsey. Entregamos o projeto, o Sampaio, você vai para o bombeiro, Renato. Você quer ir? Falei, comandante, eu quero. Vamos lá. Não sei quando. Já era major essa época, o senhor? Já era major. Era major. E voltei para o bombeiro aí, com o Sampaio, para montar o CBC. Comando Bombeiro da Capital, junto com o Coronel Zé Carlos, eu, Carquede e o Camargo. Lembro bem disso. Aí já tá na minha época. É isso aí. Isso aí. E eu me lembro também que nessa época... Eu era major ainda. Era major. Antigo pra caramba. E eu lembro que na sua promoção a tenente-coronel, o senhor foi ser o meu comandante lá no primeiro GBS. Primeiro GBS. Cambuci. Puxa vida. Eu tinha raízes na segunda zona. Segundo jeito. Fui lá, corri lá 9 anos. Todo mundo imaginava que eu iria para a segunda zona, mas também não pedi nada. Onde eu fosse no bombeiro, estava maravilhoso. O Sampaio, Renato, você vai comandar o primeiro GBS. Maravilha. Primeiro GBS, unidade poderosa. E fui para o primeiro GBS. E fiquei lá 1 ano. Muito bem, quando o Sampaio me chama novamente. Renato, você vai sair do GBS. Eu falei, tá de brincadeira, comandante. No GBS, não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Resisti lá, acho que uns 15 dias, até que não teve jeito. Vim para a Central, ser o chefe interino do DODC, Departamento de Operações de Defesa Civil. Fiquei um tempo ali, o Coronel Sampaio foi embora, o Zezão assumiu o bombeiro, trouxe o Gil como subcomandante. Que bom que... Já veio aqui, já. O Gil, subcomandante, e eu dei ODC. Foram ali, acho que 2 anos. O Gil falou, vou embora. O Zé falou, Renato, o Gil vai embora. Puxa vida. E quem vem para cá? Quem vem para cá, Zé? Comandar o bombeiro. Não, no lugar do Gil, subcomandante. Subcomandante. Ele falou, não vem ninguém. Não vem ninguém? Não. Você vai ser o subcomandante. Fui subcomandante. Foi aí que o senhor foi promovido a coronel. Coronel, fui. Você vai ser o subcomandante. O Coronel Lisboa me convidou para ser o comandante da Florestal. Primeiro ele falou, você vai ser meu chefe de gabinete. Falei, com muita honra e alegria, eu venho. Mas não era isso que você queria? Não, eu queria ficar no bombeiro. Do bombeiro. Então tá bom, mas o senhor define. Eu estou aqui, se o senhor não trouxer para ser o chefe de gabinete, maravilha. Senão, prefiro bombeiro. Ele ainda insistiu, vai comandar a Florestal. A Florestal estava fazendo um convênio lá com essa associação internacional. Tem um urso lá. É a WWF. WWF. A Florestal vai crescer muito. O Coronel Lisboa, ele tinha raízes na Florestal e tinha uma paixão lá por ela. Tinha, né? E ele falou, você vai comandar a Florestal... Porque vai... Tem uma história de muitos bombeiros que foram da Florestal, né? Hoje ambiental, hoje policiamento ambiental, na época Florestal. Isso. A gente recordando aqui, muitos oficiais. Aliás, a própria formação da Florestal na época contou com muita gente do bombeiro, né? Bombeiro. É. Então, a Florestal ia dar um salto e eu falei, maravilha, bem, mas você quer ir para a Florestal? Você já recusou. Chefia de gabinete. Não, comandante, não recusei. O que eu prefiro é ir para o bombeiro. Então, você quer bombeiro? Eu quero bombeiro. E eu vim para o bombeiro.
O Zezão me recebeu aqui, né? Aí já como subcomandante. Subcomandante. Comandante, eu tenho uma. O senhor está falando que eu estou lembrando, né? Dessa época aí, eu me lembro que. Eu acho que o senhor vai lembrar disso, né? Foi quando o bombeiro começou a participar de competições esportivas e jogos fora do país. O senhor lembra disso? Lembro. Aí nós já estamos falando. Lembro a primeira turma. 94, se eu não estou. 94, mais ou menos 95. E eu me lembro uma vez que eu comecei a me envolver nisso, eu era tenente. O senhor me chamou, já me conhecia, tinha trabalhado com o senhor lá no primeiro, falou assim: senhor, toma conta desse pessoal. Falei, comandante, tá indo um monte de capitão e major, como é que eu vou tomar conta? Então, eu me lembro disso. O senhor lembra disso? Porque por influência sua influência, meu filho mais novo, começou a fazer triatlo por sua causa. Você fazia, ele ia no GBS com a gente, enfim. Compramos uma bicicleta por indicação sua, uma bicicleta Trek. Quanto tempo isso, hein? Cara, que só o capeta até hoje. Bicicleta. E ele começou, e o meu filho foi nessa primeira Olimpíada de Bombeiros aí. Ele Canadá, foi, né? Foi do Canadá. Canadá. Ele foi competir pelo bombeiro. Mas o senhor sempre foi uma pessoa arrojada. Agora, o senhor contando a história da sua turma faz muito sentido, né? Porque naquela época, imagina, né? Uma coisa é a gente viajar hoje, né? Outra coisa é viajar naquela época. As dificuldades eram maiores, né? E a gente não tinha internet. Nada. Mas a gente se comunicava por carta. Eu me lembro que inscrição, a gente fazia uma remessa de dinheiro, era uma complicação danada. E o senhor teve assim a postura, né? O cara falou: não, nós vamos participar, é importante, bombeiro, vamos participar. E fomos, né? E uma outra história que eu me lembro também, e a gente está próximo de acontecer de novo, né? E eu já contei para várias, porque as pessoas não lembram, né? É natural. Foi no seu comando ou subcomando, acho que o senhor já era comandante aí nesse período, nós vamos falar sobre isso, quando nós fizemos a primeira corrida do bombeiro, que largou aqui na Praça da Sé. Praça da Sé. O senhor lembra disso? Lembro. A corrida vai fazer... Foi corrida e caminhada, eu caminhei com a minha esposa. Corrida e caminhada, isso mesmo. Caminhei com a minha esposa. Nós estamos indo agora para a 28ª edição, não é a 30ª, porque nós ficamos 2 anos com a pandemia, não houve evento. Mas é um evento que começou no seu comando e está aí até hoje. Maravilha. Puxa, alguma coisa a gente perde, eu reavivo agora. Não, eu costumo dizer, comandante, que o fato de a gente estar fazendo as entrevistas nos coloca numa posição privilegiada, porque a gente ouve a história de todos, né? Todo mundo. E soma com aquilo que a gente tem na nossa memória e vai construindo a história, né? Que esse é o nosso objetivo aqui. Mas a gente falou aí do seu comando no Corpo de Bombeiros. O senhor assume o comando já... Mas antes de eu falar do comando, comandante, eu vou fazer um breakzinho rápido aqui para oferecer para o senhor. Maravilha. Um delicioso café. É o cafezinho do nosso Vamos Bomba Café. Maravilha. Aqui. Maravilha. O senhor vai de adoçante ou açúcar? Adoçante. Um pouquinho. Aqui, comandante. Eita, mas que uma só, hein? Pronto. Mas é o nosso cafezinho aqui do Bomba Café, que fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. É um café temático, onde você vai ver decoração de bombeiro, temática de bombeiro, e encontra pessoas, né? Os nossos veteranos estão nos vendo, o pessoal que já foi do bombeiro, e do público em geral venha conhecer o nosso Bomba Café, o café dos heróis. Maravilha. Mas aí nós dizíamos aí do período do seu comando. Que ano que o senhor lembra? O ano que o senhor assumiu o comando do bombeiro? Final de 97, 98 todo, e fomos embora em 99. Saiu o comandante da polícia, o subcomandante, eu, comandante da capital. O senhor ficou 2 anos praticamente no comando do bombeiro. 2 anos. O que marcou a sua memória esse período do comando, comandante? São tantas lembranças. Deve ser muitas. Eu fiz uma pergunta que eu sei que é difícil de responder. Rapaz, muitos episódios. Bombeiro é uma maravilha, né? Bombeiro, enfim, eu tive uma boa experiência fora, mais curta, né? Foram curtas as minhas passagens fora. Comecei no bombeiro, longo, e terminei minha carreira no bombeiro. Grandes exemplos de comandantes. Vim no comando do Jonas, passamos por diversos comandos, um comando mais longevo foi o Coronel Sampaio, que me trouxe de volta para o bombeiro quando eu estive fora. O bombeiro é sempre vibração, né? O bombeiro é vibração. Eu tinha alguma coisa para falar aqui no final, aqui te marca.
Eu vim para cá vibrando muito, e a minha turma acho que vibrou muito. Acho que, não sei, né? São coisas que acontecem. A gente vibrou, fez o que tinha vontade de fazer, né? De correr, o CBO, uma injeção grande que deu na gente, aquele CBO novo. O Caldas foi nosso instrutor, Coronel Caldas. Coronel Pellegrina, capitão. Pelego era... Quando começou o CBO, a fama do Coronel Pellegrina o antecede, né? Todo mundo falava, vocês já tiveram contato com o Pelegão, aspirante? Não é para começar, Pelegão. Puta, o Pelegão. Ninguém conhecia o Pelegão. Puta, no fim, é um amigão, né? Pellegrina. Jonas era o comandante, foi o mais longevo. Coronel Alcione, Coronel Figueiredo, que era o dono do dinheiro, Coronel Sampaio era o... Muito ligado a finanças também. A finanças, né? Era o... Ligação direta do Coronel Figueiredo. Enfim, auxiliar direto era o Sampaio. Uma emoção grande que eu tenho foi comandar o primeiro GBS. É um negócio, um comando poderoso. Como capitão, você... Pô, que coisa. Quando eu fui a capitão... Estive fora e depois voltei a ser chefe do centro. Era um negócio poderoso. Capitão, era capitão. Fui 5 anos chefe do centro. O bombeiro não se mexe se o centro não sabe, né? É verdade. É uma unidade móvel. Automóvel. Depende de viatura, não vai ninguém a pé. Para mover uma viatura no bombeiro é só quando o centro solta, né? Ninguém se mexe, operacionalmente falando. Não viatura leve, não. É o cérebro da operação. É o cérebro, era o centro de operações. Fui chefe 5 anos, que é uma época... Grandes lembranças, né? Grandes lembranças, grandes histórias. Histórias... Puxa vida. Aquele telefone 193 que tinham 4 números de entrada e 6 que poderiam atender. Atendentes. Quando dava pavoroso, coisa grande, enchente, os 6 tocavam ininterruptamente, né? E o centro com uma equipe de 6, 7 pessoas. Né? O senhor usou uma expressão agora que eu lamento que ela esteja sumindo, né? Que teve um pavoroso, né? A minha geração pegou essa expressão. Pavoroso. Né? O pavoroso era o grande incêndio, né? Grande incêndio. O pavoroso. Quando saía o primeiro socorro em área, em seguida, segundo socorro, a tropa começava a pular. Pavoroso, é pavoroso. Saía Jamanta, os caras pulando. Não sei, o bombeiro não é que a alegria tá pegando fogo com desgraça. Não, é que vai correr, porra. Vai correr. Não importa o que seja, né? Só quem é bombeiro conhece essa sensação. Tá uma vibração do caramba. Quando toca o alarme, acende arrepia tudo, arrepia todo, senta naquela viatura. Eu corri de caminhonete, motorista e o área na frente, sentado atrás, uma picape, né? Com cobertura de lona, um cabo e um soldado. 2 sacos de areia de 60 quilos para dar um equilíbrio na caminhonete, porque a gente fez curva ali, saindo da segunda zona, do lado da Estação da Luz para entrar na Tiradentes, em 2 rodas era comum. Puta vida. Põe o saco de areia para compensar. Saco de areia para compensar. Daí veio lá o capitão comandar a segunda zona, que era o Pellegrino. E a gente chega no incêndio, e chegava antes, porra. O Negrisolo tocou nesse assunto no podcast dele. Chegava antes e... Ninguém. Não tem bomba para armar. E o pessoal, e o bombeiro chegou, e aí? 3 autobombas, porra. Por que tudo isso? Não, porque um tem 3 homens, outro tem 2, um tem 2. Tá tudo parado. Tá usando o mangotinho da primeira bomba. Puta, é brincadeira. Né? Hoje o efetivo tá pulverizado pra gente conseguir juntar essa quantidade de pessoas, como na sua época aí numa única viatura. São pelo menos 2 ou 3 viaturas. É isso mesmo. Putz, um incêndio que me deixou ruim, eu em casa assistindo. Um aqui na 25, esse último que deu aí, uns 3, 4 anos atrás. No ano passado. Então, no ano passado. 25 de março. Você tá vendo o que mais? E nada. Não sei lá, eu nem vou meter pau nem nada, mas filho muito. Houve uma mudança de conceito operacional. Eu não vou dizer que foi para pior, mas é diferente, né? Fracionou muito. Fracionou bastante. Fracionou. O bombeiro cresceu, tá bom. Mas diminuiu efetivo. Quando eu fui embora, nós éramos 9.997 homens. Hoje eu ouço aí o comandante falar que tem 8.300, pô. Na faixa de 8.500. Aí, de 9.000, que já eram 10.000. E nós temos que considerar, comandante, que quando eu, não vou nem falar da sua época, mas eu cheguei no bombeiro, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo,
tinha 9 milhões. Não chegava a 9. Hoje nós passamos de 12. 12. Então, que coisa. Não. O bombeiro precisa crescer. Né? Precisamos Efetivamente. crescer. Efetivamente. Efetivamente. Temos algumas estratégias aí, né? Hoje a gente tem o novo decreto, né? Que fala dos bombeiros públicos municipais, dos bombeiros voluntários. São iniciativas para tentar engrossar um pouco isso aí, mas a demanda realmente é muito alta. A demanda O bombeiro está trabalhando bastante. Está trabalhando bastante. Sempre trabalhou. Eu imagino, sempre. E continua e com essa... Não vou dizer disparidade, mas com esse gap, né, de efetivo que a gente tem aí. Essa é a grande verdade. Então a gente valoriza muito, né, comandante, não só os que nos sucederam, como é o caso do senhor, a sua geração, como os que estão aqui hoje, que sempre foram e continuam sendo verdadeiros abnegados na causa da vida. A gente está aqui porque gosta, né? Só porque gosta. Porque a gente percebe alguns companheiros, mesmo nas praças, que não gosta do negócio, pede para ir embora ou cai na administração, porque senão tem que ser vibração pura. Voltei aqui, então, no que eu estava falando, né? A gente vem para o bombeiro, vibra, corre. Voltei depois e corria como coronel, como tenente-coronel lá. E a gente não aguenta. Sai, socorro. Vamos junto. Saiu o R, saiu o tanque. Vamos junto. Bumba, monta, senta na viatura. A mulher da gente que às vezes não entende, né? Fala, pô, mas você era tenente, você era capitão, pô, você é coronel, você vai lá ainda. Pô, tem que ir, vai. Como coronel, coronel. Essa proximidade do operacional de todos do bombeiro é uma coisa... Não perde. O bombeiro vai na ocorrência de férias, né, comandante? Vai de folga. Vai de folga, férias. É de arrepiar mesmo. É de arrepiar. Por isso, o pessoal sai... Tá lá parado à noite, madrugada, dia, jogando bola, enfim, fazendo nada ou almoçando. Toca o alarme e todo mundo corre e grita. É uma emoção grande, acho que é uma adrenalina, uma descarga tão grande, né? E você vai rindo, a preocupação vem em seguida. A responsabilidade. Pô, centro, o que tem, o que não tem, número de chamada, tá soltando tanque, muito fogo, uma chamada só. Você já vai analisando o que tem, o que vai encontrar pela frente, né? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, você acerta. Muitas vezes você erra, né? Não é nada daquilo que você imaginou ou subimaginou, porque o negócio tá... Andraus, só voltando. Pô, será? Daqui a pouco eu ligo para você, a gente acerta a ida no cinema. O cinema não rolou. Não, cara. A vida da gente é sempre assim, né? Quantos compromissos, né, nós deixamos muitas vezes de estar familiares, né? Porque está acontecendo uma operação que a gente tem que estar lá, né? Tem que ajudar, é do espírito nosso. A gente tinha marcado na segunda zona, quem gostava de correr bastante na folga e tinha uma viatura definida lá, uma caminhonete, era o Schmidt, Walter Schmidt. Ele era, acho que mais doente que eu. Porque a viatura ia para casa dele, a mãe dele já tocava de madrugada, sabe? A caminhonete ia buscar, o Schmidt aparecia no incêndio. Era o Schmidt, como oficial, aparecia em tudo quanto era incêndio, madrugada. E o Toró, que era um civil, que gostava do bombeiro, um desses civis, enfim, vivia lá na segunda zona. Trabalhava e passava, ele ia para casa, cuidava da mãe e da tia, um senhor, Toró. Toró era um folclórico. Ficava conversando com o sentinela e ia embora meia-noite. Sempre teve essas pessoas assim. O Toró, a gente ia para o incêndio, o Toró aparecia no incêndio. Onde fosse. E o outro era o Schmidt. Esse espírito segue a gente. Quando eu fui promovido a capitão, eu fui para o 3º GB. O senhor já estava na reserva. E aí eu fui nascido e criado na região lá, né? E aí as ocorrências, e a gente conhecia muita gente, enfim, aí chegou uma hora que eu falei lá pro pessoal, olha, eu quero uma motocicleta, as mobs de banco, eu quero uma para mim. Então eu tinha uma mob, que eu sabia que eu não ia chegar, porque o trânsito da Zona Leste sempre foi muito pesado, e eu ia como capitão para as ocorrências de moto. Para chegar. A gente não perde isso, né, comandante? Não perde. Às vezes está no seu carro, quase vê lá a viatura vermelha, né? Arrepia os pelos todos assim e tal. O bombeiro é aquele barulho do motor e da sirene, ele sabe que viatura que é. Tá chegando. É verdade. Eu moro lá na Zona Norte, tem o bombeiro mais próximo ali é Tucuruvi. E tem... Horto Florestal, isso. Aliás, esse posto do Horto foi eu que inaugurei aqui no comando. É verdade.
E vejo do Horto, passas muito na Avenida Nova Cantareira, né? E você já sabe. Qual é a viatura? Resgate é o bomba, né? Puta que coisa. Você para ver. Comandante, a gente não perde isso, né? É uma coisa que nos emociona, uma coisa que mexe com a gente. E uma vez que se torna bombeiro, não existe ex-bombeiro, né, comandante? Não existe ex-bombeiro. É bombeiro do momento que se torna até o dia que morre. Essa que é a verdade. Né? Verdade. Comandante, olha, o senhor, eu apostava, né? Eu disse que o senhor era um bom contador de história, eu acho que eu não estou equivocado, né? O senhor tem uma boa memória, graças a Deus, lembra de bastante coisa. Eu tenho certeza que muitas histórias que o senhor lembrou aqui enriqueceram, algumas coisas que nós já ouvimos aqui, o seu depoimento sobre a sua experiência do Andraus, do Joelma e outras, que hoje fica registrado, né? Tá na nuvem. A gente não está acabando o nosso bate-papo ainda, mas eu já vou, já agradecendo a primeira vez a sua participação, deixar aí um momento para que o senhor lembre alguma coisa que o senhor gostaria de lembrar da sua história, para que nós deixemos registrado aí para os nossos Puxa vida, da minha história. Espectadores. Bom, eu acho que eu divido a minha passagem do bombeiro em acho que 3 grandes momentos, ou 4. Primeiro, o início, né? Na segunda companhia, que foram 9 anos. O segundo momento, como capitão-chefe do centro, que foram 5 anos. Depois, como comandante do 1º GBS, foi pouco, 1 ano. E depois, como comandante do Corpo de Bombeiros, foram 2 anos. São inesquecíveis. Né? Inesquecíveis. Bombeiro é um negócio engraçado. Juntou 2, a história de bombeiro. Né? Eu tive... em dezembro e em março, em dezembro, com um companheiro que fez CBO em São Paulo, o Lemos, Coronel Lemos, ele era de Santa Catarina. O Lemos sempre foi fortinho, ele era 2º tenente, quando ele veio fazer o CBO. Lemos, Kuntz e Vitovski, 3 tenentes. O Lemos era um amigão, os 3 são bons. O Kuntz faleceu, e eu fui muito amigo, e sou muito amigo do Lemos. O Lemos, liguei para ele e falei, quero ir passear aí. Ele falou, vem aqui no clube. E fui para Canasvieiras. Ficamos juntos lá 1 semana. Passeando, praia. Ele está com dificuldade de se locomover, mas ele anda, fala, conversa, bebe bem, enfim. Gostei tanto que repeti. Fui em dezembro e fui em março novamente. E em março eu chamei o pessoal do CBO. Porque quando nós fizemos o 50º nosso do CBO, o Lemos veio. O Vitovski não veio, o Kuntz não veio, enfim. E fomos em 10 ou 12 lá na Escola de Bombeiros, o 50º. Pusemos a placa. Eu estava lá. Estava lá, era o comandante da escola. Da escola. Então. Foi marcante aquilo. E eu falei, Lemos, vou aí, e peguei o pessoal do CBO, Negrisolo, Schausch, convidei a todos os que estão vivos aqui que eu citei. Mas o Negrisolo se prontificou, o Schausch foi, o Zucchetto mora em Florianópolis. Abraço para o Coronel Zucchetto, muito tempo que eu não vejo, saudade. Isso aí, Zucchetto. Ele mora lá em Florianópolis. Mora em Florianópolis, não sabia, só que me falou. Viu? Ele vem uma vez por ano, ele vem em dezembro, passa aqui com as filhas, fica mês de janeiro e retorna para Floripa. Ele mora no Campete. Que bom. Passeamos com ele lá bastante e fomos lá com o Lemos, dessa vez o Negrisolo, o Vitovski veio, Zucchetto, a gente fazia churrasco à noite, pizzaria, mas a conversa, invariavelmente, bombeiro. As mulheres, vamos mudar de conversa, vamos falar de mar. 2 minutos, salva mar. Não, vamos falar de helicóptero. É um negócio marcante, é bom. É a nossa vida, né? É a nossa vida. É a nossa vida. Poxa vida. Olha, comandante, eu agradeço 2 coisas. Primeiro, pelo
pela sua experiência, que o senhor soube sempre compartilhar. E eu posso dizer que eu sou testemunha disso. O senhor foi meu comandante. O senhor foi comandante bombeiro na minha geração. Aprendi muita coisa com o senhor, como eu tenho certeza que muitos aprenderam. Então, a generosidade que o senhor sempre teve de orientar as pessoas. Eu tenho certeza que grandes homens o sucederam, porque o senhor teve sempre essa preocupação e o cuidado com cada um que esteve sempre sob o seu comando. Então, pessoalmente, eu agradeço a isso. Segundo, agradeço a sua disposição em ter vindo aqui, dar o seu depoimento, contar as suas histórias, que enriquece aí o nosso arquivo de histórias e histórias, como eu costumo dizer. Muito obrigado. Venha sempre. Faremos novas entrevistas, faremos bancada, como eu tinha comentado com o senhor já. Sim. Espero sempre contar com a sua participação enriquecedora nesse nosso registro da história do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Pavão, eu que agradeço essa sua lianeza, a sua maneira de tratar este comandante em especial. Você foi meu tenente lá no primeiro GBS. Eu acho que tive sorte sempre na minha carreira de contar com bons companheiros, bons profissionais. Você é um desses. Obrigado, comandante. Tanto é que o meu filho frequentava o GBS, mais novo. Foi com você para o Canadá. Você influenciou esse meu filho, que é triatleta, é professor de educação física. Enfim, todas aquelas pessoas que nos cercaram, os meus comandantes, os meus comandados, eu sempre tive boas lembranças. Eu tenho, acho que raros momentos de decepção nos bombeiros. Muito raros, que eu nem os lembro. Que, aliás, graças a Deus, a gente consegue guardar estas coisas boas, né? O ruim, não. Agradeço suas palavras, agradeço a oportunidade de retornar ao Corpo de Bombeiros neste formato, que é novo para mim. Me contive bem, nem falei nenhum palavrão, só um. Mas está registrado. Tá registrado. Bom, Pavão, muito obrigado. Eu que agradeço, comandante. Olha, eu espero que o senhor volte sempre, como já disse, temos muitas histórias para lembrar. E eu espero que vocês que nos acompanharam também tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.